Olá, meu povo! Terça-feira santa, terça-feira da semana das semanas, dia 4 de abril de 2023. Uma alegria estarmos aqui, reunidos para a meditação da palavra. Uma semana que vai trazer para nós tanta reflexão sobre o que Jesus viveu, sobre os discípulos e sobre a nossa própria vida, né? O que estamos fazendo com ela, o que fizemos, o que vamos fazer. Que possamos neste dia clamar ao Espírito Santo para meditarmos essa palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 13, de 21 a 33, depois de 36 a 38. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas e Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início daqui, Jesus ficou comovido. Jesus ficou comovido por quê? Porque a traição vem de alguém íntimo dele. A traição vem de alguém próximo a ele. Judas era um deles e ele o amava. E a traição veio dali. E lá no final ele fala também que Pedro iria o negar 3 vezes. Quantas vezes nós traímos o Senhor? Quantas vezes nós o negamos no decorrer do dia? E Jesus está pensando assim: não, mas eu sempre fui da igreja e eu não traí Jesus não, e eu não neguei não. Irmão, cada vez que pecamos, nós traímos o Senhor. Nós abrimos de novo a chaga deles e a gente faz essa chaga sangrar novamente quando pecamos. E negamos ele. E ele chora.
ele chora. Nesse evangelho, a gente vê aquele que não quis olhar o Senhor nos olhos, porque se Judas olhasse nos olhos de Jesus, porque mesmo assim, Jesus lavou o pé dele. Jesus não mandou ele sair logo. Vai, faz logo o que tem que fazer, anda logo, vai. Não. Jesus lava o pé dele. Jesus dá a comunhão para ele, dá o pão para ele, mesmo sabendo que Satanás estava nele. Jesus ainda tenta resgatar Judas, mas mesmo assim, ele não olha nos olhos do amado. Ele sai para entregá-lo. Ao mesmo tempo que esse momento de entrega do Senhor que Judas fez é triste, é pesarosa, porque sabemos que o Senhor ia morrer, também é um momento de glorificar a Deus. O próprio Senhor fala. Porque é ali que o Filho do Homem é glorificado. Porque ele tem que passar por aquilo ali. Para então ele ressuscitar dos mortos. E eu me pergunto, se você estivesse lá, nesse tempo de Jesus, você estaria dentre aqueles que estavam junto dele, ao pé da cruz? Você estaria junto de Judas, que o traiu e entregou? Você estaria junto de Pedro, que o negou? Daqueles que escolheram Barrabás e pediu para crucificá-lo? Aonde você estaria? Já pensou nisso? A queda de Pedro também nos faz recordar que daquela euforia, né? Ele fala desse amor, como que eu vou te explicar? É aquela euforia, não tem quando você acaba de fazer um retiro e você tá todo empolgado, é aquele momento da sua conversão que você quer sair falando de Jesus para todo mundo. É esse momento que Pedro fala que darei a minha vida por ti. Mas logo depois, 1 hora depois, diz o missal, né, que Pedro levou 1 hora para cair, mais 1 minuto para se levantar. Os santos falam que caem o tempo todo, mas eles se levantam e levantam o mais alto que podem para glorificar o Senhor. Portanto, quem somos nós? Teremos quedas sim, mas levante-se, não permaneça no chão. É o que eu falo, levanta, sacode a poeira e fala, eis-me aqui, Senhor, peraí. Vamos buscar a reconciliação, vamos buscar a penitência, a confissão e vamos voltar para o caminho do Senhor. Vamos voltar para o caminho do Senhor. Jesus não escolheu ninguém perfeito para estar com ele ali. Jesus escolheu os mais brutos, digamos assim. O primeiro foi Pedro. Jesus escolheu aquele que o traiu para andar junto com ele, cobradores de impostos, o zelota, que estava pronto para preparar um exército. Deus nos escolheu como somos. Deus não escolhe os perfeitos, mas Ele gosta de nos lapidar. E para sermos lapidados, dói. Dói. É preciso negar muita coisa. É preciso para estar com Jesus. Por isso que nesse dia, a palavra certa ao que devemos pedir ao Senhor é o dom do temor. Eu não entendia o que era o dom do temor. Eu achava que o dom do temor era ter medo de Deus. Olha o meu pensamento. E foi o medo que fez Pedro negar Jesus. Então, como é que eu posso pedir o dom do temor se é isso que faz negar, né? Que contradição. E uma vez, numa direção espiritual, em que eu estava fazendo com o Padre William, eu falava para ele, me dói porque eu não quero mais fazer o Senhor se decepcionar comigo, eu não quero mais decepcionar o Senhor. E ele falava, esse
é o verdadeiro dom do temor. Então, que nesse dia nós possamos clamar o Espírito Santo para que derrame sobre nós o dom do temor. O dom do temor, aquele que não vai fazer você cair, aquele que não vai fazer você decepcionar o Senhor. Faremos que o Senhor decepcione conosco algumas vezes. Sim, os santos falavam que pecavam 7 vezes por dia no mínimo. Imagina nós. Então nós vamos pecar, mas nós vamos levar, igual a Pedro. Em 1 minuto ele levantou, nós vamos levantar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais pecar. E volte. Volte para o Senhor quantas vezes necessário for. Levante quantas vezes for. Mas esteja com o Senhor. E clame nessa manhã: Senhor, nesta manhã eu clamo não só sobre mim, mas eu clamo sobre os meus irmãos que estão aqui nessa meditação da palavra e por tantos outros que eu oro, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, e derramar o Teu Espírito Santo abundantemente sobre a vida de cada um e derramar o dom do temor, Senhor. Aquele dom que fará com que a gente se una à Sua paixão e não decepcioná-lo e não feri-lo novamente. Gratidão, Senhor, pela palavra de hoje. Gratidão pela minha vida. Gratidão pelo Teu Espírito Santo que nos conduz a cada dia, a cada instante. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria. Até amanhã.